Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Alex, cientista de dados, e o vídeo de hoje é super especial, porque como vocês já devem ter visto no título, eu vou estudar inteligência artificial aqui no Canadá. Sim, eu falo que aqui no Canadá, porque eu já tô aqui no Canadá, né? Eu vim na semana passada pra cá. Hoje é dia 4 de setembro, as minhas aulas vão começar amanhã, mas eu vou falar melhor sobre isso durante o vídeo. E esse vídeo vai ser um vídeo um pouco sem script, e peço perdão pra vocês se tiver muito eco no vídeo, é porque como eu tô aqui na casinha nova, ainda tá faltando muitos móveis, muitas coisas, e eu tentei adaptar aqui o espaço pra eu conseguir gravar esse vídeo pra vocês. E pra fazer esse vídeo eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram, e vocês colocaram muitas dúvidas sobre isso, sobre estudar no Canadá, o curso que eu vou fazer, dúvidas em torno disso. Então, ao longo desse vídeo, eu quero ir respondendo algumas perguntas, né? Além disso, eu também quero trazer uma visão geral das matérias e quais as minhas expectativas com o curso. A minha ideia é ir gravando um vídeo no final de cada semestre, como se fosse um diário mesmo, para ir registrando, né, as minhas expectativas com relação àquele semestre, como que foi o semestre, o que eu aprendi, né? Então, é para ser um diário mesmo e eu quero ir trazendo isso aqui pro YouTube. Então, hoje é dia 4 de setembro, né, como eu falei, e eu já tô aqui no Canadá e minhas aulas elas vão começar amanhã. Hoje é uma segunda-feira, hoje é feriado aqui no Canadá, né? Por isso as minhas aulas vão estar começando amanhã na terça. Eu cheguei aqui, né, como eu falei, na semana passada, retrasada, e desde então já foi uma loucura, assim, de burocracias, né, pra resolver, criar conta, essas coisas. E na semana passada mesmo eu aproveitei que eu tinha aqui no college, né, pra fazer o processo de admissão, né, levar alguns documentos e tal. E eu aproveitei pra conhecer o college, né, e o college tem uma vibe bem legal, assim, vou colocar algumas imagens aqui pra vocês. Fiz a minha carteirinha de estudante também e fiquei bem feliz, assim, com essas primeiras etapas e também as primeiras etapas falando inglês, né, então foi um desafio muito legal pra mim. Bom, começando lá do começo, né, quando eu decidi fazer o college aqui no Canadá, na verdade, estudar no Canadá em si já é uma coisa que eu queria muito desde 2018, foi quando eu fiz o meu intercâmbio aqui pro Canadá. Eu fiz um mês de curso de inglês aqui, né, em Toronto. Eu tô agora na região de Montreal. A gente, inclusive, tinha vindo da outra vez também pra passear, né, e desde aquela época eu já queria muito, né, naquela época eu fazia engenharia civil, né, e eu já queria muito estudar fora, né, assim, sempre foi um sonho meu estudar fora, né, viver um outro idioma, ter essa experiência, né? Então era uma coisa que eu já alimentava desde aquela época. Então eu pensava muito em mestrado na área de engenharia civil. Hoje as coisas mudaram bastante, né? Porque eu tô na área de tecnologia, mas a vontade de estudar fora e viver em outro idioma sempre teve ali dentro de mim. E daí no ano passado eu tomei a decisão, né, de finalmente ir atrás desse sonho e tal. Fiz toda uma movimentação para ir atrás disso, né? Comecei a estudar, né, sobre os processos para estudar aqui e tal, né? Na verdade, no começo ali eu tava entre Estados Unidos e Canadá, né, eu tava avaliando as opções nos dois lugares, mas no fim o Canadá era o que eu sempre queria, assim mesmo, né, então, enfim. Como eu falei, eu queria muito mestrado, né, naquela época, só que eu tive um impasse nesse momento, porque o mestrado, pós-graduação, enfim, aqui no Canadá, eles são bem exigentes com relação aos requerimentos, né, aos requisitos. Então, a maioria deles pedia uma graduação, uma pós-graduação na área de tecnologia. E eu não tenho, né? Eu fiz alguns cursos só na área de tecnologia, mas nada que fosse reconhecido, né, que é o que eles estavam considerando. Então, por conta disso, eu acabei tendo que dar um passinho para trás e analisar as outras opções. E daí que surgiu as opções de college, né? E alguns colleges não necessariamente precisam eles não exigem uma graduação na área de tecnologia. Às vezes só com o ensino médio tu já consegue, né? Foi o meu caso, que eu vou contar mais pra frente. E assim, eu queria muito estudar, né, uma coisa nessa área de tecnologia. Porque, na verdade, quando eu falei assim, não, agora eu quero estudar tecnologia lá no Canadá, né, eu ia atrás desse sonho, foi um momento que eu já estava trabalhando, né, nessa área de tecnologia, e eu sentia um gap muito grande, assim, em algumas partes básicas, assim, sabe? Tipo, eu já estava trabalhando, eu tinha muito essa parte prática ali, né, no trabalho, nessa parte de machine learning, ciência de dados, mas eu sentia, em algumas atividades, assim, eu sentia um gap grande nessa parte de estatística e na parte de tecnologia em si, né, o básico de tecnologia. Então, por conta disso também que eu decidi procurar algo que fosse me ajudar, né, algum curso que fosse me ajudar a suprir esse gap que eu tinha, né, esse buraquinho nessa parte de tecnologia. E o curso, né, que eu acabei procurando, ele supria muito essa parte, né, tanto de tecnologia quanto de inteligência artificial, é a área que eu já estava inserida, que eu quero continuar, né? Mas antes de contar um pouco para vocês as descrições do curso que eu vou fazer, eu acho que é bem importante entender um pouco o conceito dos colleges aqui no Canadá. Esse é bem um resumão, tá? O conceito de college aqui no Canadá é um pouco diferente, né? Existe o conceito de college privado e college público. O college público não quer dizer que ele é gratuito,
tá? Ele quer dizer que a instituição, ela recebe dinheiro do governo. Os colleges públicos, normalmente, eles são maiores, eles possuem mais opções de cursos, têm mais serviços aos estudantes, mais infraestrutura, como residência, bibliotecas, laboratórios, e é preciso ter um nível de inglês um pouquinho mais alto, né, para ingressar no college. A maioria da nota do IELTS, né, a prova de proficiência, eles pedem entre 6 e 6,5, e tem alguns colleges públicos que pedem 5,5. E durante o período de estudos, né, o aluno ele recebe a permissão para estudar e também para trabalhar 20 horas semanais. E o cônjuge também recebe a permissão para trabalhar full time. E quem faz o curso pode solicitar também o PGWP, Postgraduate Work Permit. Isso permite que o estudante permaneça no Canadá e trabalhe em tempo integral depois de finalizar o curso, né? E normalmente esse período do PGWP, né, ele pode ir até 3 anos depois da conclusão do curso. Agora, já o college privado, ele não recebe ajuda financeira do governo. Geralmente são instituições menores e oferecem uma quantidade limitada de cursos. A exigência do inglês também é um nível um pouco menor, normalmente 5,5. E normalmente não dão direito ao PGWP, salvo em algumas situações. Nesse tipo de instituição também, o cônjuge não tem direito não tem a permissão de trabalho, né, para vir junto. Mas, claro que existem algumas exceções, mas recomendo vocês darem uma pesquisada mais aprofundada, né, sobre isso. Essas regras que eu tô falando é para as províncias de modo geral no Canadá, exceto a província de Quebec. A província de Quebec, basicamente, as regras são um pouquinho diferentes, né, em relação às outras províncias do país. A província do Quebec é que eu tô, né, agora. E nela, tu pode encontrar alguns colleges privados, por exemplo, que dão direito ao PGWP e o cônjuge pode vir junto. Foi o meu caso, né. As leis, o sistema educacional e até os processos de imigração na província de Quebec são diferentes, né. Isso também acontece com as regras do college, né. No meu caso, para saber se o college que eu queria dava direito ao PGWP, né? Porque a gente queria um college que desse direito ao PGWP, né? Porque eu queria fazer o college e trabalhar, continuar trabalhando aqui depois para ter a experiência canadense, né? E também a gente queria um curso que também desse direito ao meu cônjuge, né, de vir junto e poder trabalhar, enfim. Para saber, né, se o college era elegível ao PGWP, tem uma lista lá no site do governo que tu pode conferir, né, por província, quais são os colleges que te dão essa permissão, né. Essa lista de instituições, né, que é o DLI, que eles chamam, informa quais colleges são elegíveis e quais que não são elegíveis ao PGWP. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, mas eu vou mostrar aqui também. O curso que eu vou fazer é o curso de Inteligência Artificial e Machine Learning no College La Salle, em Montreal, na província de Quebec. É chamado de AEC, eu vou escrever o nome aqui que eu não sei falar, é o nome em francês. E ele é um curso mais voltado para o mercado de trabalho, né? Se vocês pesquisarem um pouco sobre os cursos na província de Quebec, vai ver que, sobre os colleges, né, na província de Quebec, vai ver que tem o AEC, tem o DEC e o DEP. O meu é o AEC, no caso, né? É recomendado, né, para quem busca uma atualização ou uma nova formação profissional. Profissionais também que já cursaram ensino superior ou que já atuaram no mercado de trabalho sem ter desenvolvido competências nessa área de informática. Então, o meu perfil se encaixou muito nessa descrição, né, porque eu já tenho uma experiência na área, mas eu tinha esse gap, né, nessa parte da minha formação, né, esse gap na parte básica de informática. Então, mais ou menos isso que eu estava buscando, junto com inteligência artificial, que é uma área que eu quero desenvolver mais. O curso ele vai ter uma duração de 2 anos e ele vai ser todo em inglês. Nesse ponto do idioma específico, o governo instituiu uma regra recentemente de que para receber o diploma eu vou precisar também comprovar proficiência no francês, já que o Quebec é uma província bilíngue. Então, todo o meu curso ele vai ser em inglês, mas eu vou precisar fazer uma prova no final, comprovando uma proficiência em francês também. Por conta disso, o governo também tem alguns programas, né, que é a francenização que eles chamam, que é o curso de francês gratuito. Mas no meu caso, eu acredito que eu não precisar fazer esse programa, porque o próprio college ele já vai ofertar aulas de francês gratuito. No caso, incluso no valor do próprio college, né. O college, de modo geral, ele é para ser mais prático, né, mais mão na massa. E eu acho que ele pode ser parecido, né, se for comparar com o Brasil, ele pode se assemelhar a um técnico no Brasil ou um tecnólogo. Agora, falando um pouco sobre as matérias do primeiro semestre, eu botei quais as minhas expectativas com o curso. Bom, na semana passada, né, depois de eu resolver todas as burocracias ali do college, eu já consegui acessar o meu cronograma do curso. Eu tava super ansiosa para esse momento, assim, para ver as matérias que eu ia ter, quais iam ser os meus horários, né. Então, eu vou pegar aqui meu celular para poder ler o nome das matérias aqui e falar bem certinho para vocês. Esse semestre ele vai ser bem mais introdutório, então eu vou ter matérias assim bem mais introdutórias, né, com relação ao curso. Como eu falei, meu curso é Inteligência Artificial e Machine Learning, então é um curso que vai englobar muitas matérias nessa área de tecnologia, na parte básica de tecnologia, e também matérias mais voltadas para inteligência artificial mesmo. Então,
vamos lá para as matérias que eu vou ter. Eu vou ter, como eu falei, a matéria de francês, né, integração de francês. Eu vou ter quase 10 horas semanais de francês no cronograma do curso do college. Eu também vou ter introdução à inteligência artificial, sistemas da informação, introdução a banco de dados relacionais também, introdução à programação, álgebra linear e criatividade, inovação e pensamento crítico. Então essas são as matérias basicamente que eu vou ter nesse semestre, né? O meu curso é full time, então eu vou ter aulas de manhã e à tarde. Então, e agora com relação às minhas expectativas, né? Nessa matéria de álgebra em específico, por exemplo, eu tô bem ansiosa, assim, pra entender como vai ser, porque eu já tive essa matéria, né, na faculdade de engenharia, mas era uma matéria, assim, na mesma forma que cálculo e estatística, eu sentia que os professores ensinavam, né, a parte básica, mas tu não aprendia muito, assim, voltado pra tua área, aonde eu posso aplicar a álgebra na área de engenharia civil ou na área de tecnologia, sabe? Era muito o geralzão, né? Então, eu tenho uma expectativa, pode ser que eu esteja totalmente errada de como vai ser, mas a minha expectativa com essas matérias de cálculo, álgebra, enfim, é que seja uma matéria que seja mais voltada para a área de inteligência artificial. Como eu falei, no final do semestre também vou fazer um vídeo falando se supriu as minhas expectativas, como que foi o semestre, né? Então, nesse outro vídeo eu vou poder dar uma visão geral para vocês de fato como foi, né? Agora, sobre a matéria de criatividade, na verdade é criatividade, inovação e pensamento crítico, o nome da matéria, né? E eu tô muito na expectativa, né, dessa matéria, porque, na minha visão, eu acho que essa matéria vai dar um pouco a visão, assim, de pensar fora da caixa, sabe? Não pensar só no automático, né? Pensar nessa parte de ciência de dados, né? Tu precisa ter uma visão fora da caixa para diversas coisas, então eu imagino que essa matéria me dá essa visão, assim, fora da caixa sobre as coisas, sabe? Mas, como eu falei, posso estar totalmente enganada sobre essas minhas expectativas. Mas, vamos ver, né? Em resumo, né, eu espero estar conseguindo transferir, por exemplo, todos esses conceitos matemáticos para criar modelos e soluções aplicados na área de TI, né? Essa é a expectativa que eu tenho com relação a essas matérias de álgebra, por exemplo. Cálculo eu não vou ter nesse semestre, mas no próximo eu vou ter. Então, eu espero que essa parte de conceitos matemáticos, né, ajudem a preparar, a explorar os dados, né? Ajude a gente a definir o problema, escolher o melhor algoritmo apropriado, né, para montar a solução. É isso que eu espero, sabe? Integrar diferentes elementos, né, interdisciplinares para gerar resultados que apoiem as decisões do negócio, né? Então, eu espero isso com essas matérias e eu tô super ansiosa para começar. Amanhã, inclusive, já contando um pouco do cronograma para vocês, eu vou ter aula de introdução à inteligência artificial. Então, assim, lá no meu Instagram também, já fazendo a divulgação, no meu Instagram eu vou compartilhando muito com vocês a minha rotina e tal. Então, a minha ideia é, ao longo da semana, ao longo das aulas, eu ir compartilhando experiências que eu vou tendo, né? Lá no meu Instagram, compartilhando experiências que eu tenho na aula, experiências com inglês, que é uma coisa que eu tô super nervosa, né? Tipo, como que vai ser o inglês, né? O meu inglês, assim, a nível intermediário, né? Uma das coisas que eu escolhi fazer esse curso, totalmente inglês também, é pra poder melhorar o meu inglês, né? Então, tô super na expectativa, assim, de poder melhorar muito meu inglês também. Bom, e agora falando um pouco sobre a aplicação, né, como que foi o processo, né, de aplicação para a escola. Eu contratei, né, uma consultoria para me ajudar nesse processo, né. Inclusive, lá no começo, quando eu tava vendo sobre isso, né, eu entrei em contato com várias consultorias para ver a melhor opção, né. E a consultoria que me ajudou nesse caso foi a 3RA. Eu super recomendo, assim, eles foram super atenciosos comigo. E por conta, tendo essa consultoria, né, eles me ajudaram com essa parte do contato com os colleges, né, para entender quais cursos tinham, quais que eu me encaixava, né, meu perfil se encaixava, porque como eu falei, alguns colleges, eles pediam que eu tivesse uma pós-graduação ou algum curso relacionado na área de tecnologia. E no meu caso não tinha, né, eu já fiz um bootcamp, né, na área de tecnologia, só que esse bootcamp, não sei explicar direito essa parte, mas eu acho que é por conta de não ser reconhecido, não é considerado uma faculdade, sabe? Então, por conta disso, ele não valia pra mim, né? Então, o que valia pra mim era a minha faculdade de engenharia civil. Só que, nesse caso, os colleges pediam uma graduação ou pós-graduação na área de tecnologia. Com relação aos documentos que eu precisei, né, pra aplicar pra essa vaga, eu precisei fazer uma prova de proficiência em inglês. Então, tem o IELTS, tem o TOEFL também. O Duolingo também tem a prova de proficiência, inclusive é mais barata, né? O que eu fiz foi o IELTS e o Duolingo. Então, o Duolingo que eu tô falando não é o Duolingo que a gente tá acostumado, ele realmente tem uma
prova, é um teste de proficiência que tu faz, né? E tem um custo bem mais barato, ele é $50, se eu não me engano. E o IELTS, eu também vou colocar o valor certinho dele aqui, porque eu não tenho certeza do valor, se era $200 ou $100. E eu fiz essas duas provas, né? Eu fiz o Duolingo e fiz o IELTS. Para esse curso específico, eu precisava de 5,5. Né? Outra coisa também que eu precisei enviar foi o meu comprovante e diploma do ensino médio. Esse curso em específico, o ensino médio eu já avaliei. E alguns documentos como certidão, passaporte, enfim. E também, para finalizar, eu também precisei de um currículo, né? Um currículo, assim, com as informações das minhas formações, né, o curso que eu já tinha feito, um currículo como a gente está acostumado, né. E depois disso, né, depois que eles aprovam, né, eu fui aprovada e tal, eles emitem a LOA, que é chamada, o que tu precisa para fazer o visto posteriormente, né. E falando um pouco sobre a cidade em si que eu tô, né, eu tô em Montreal. Na época que eu tava procurando college, eu tava entre Toronto e Montreal. Toronto também tinha muitas opções, né, de cursos, inclusive eu apliquei para um curso em Toronto, né? Era um curso considerado uma pós-graduação, só que eu fui recusada nesse curso, porque como eu falei, eles são bem exigentes com relação aos requisitos. Um dos requisitos era que eu tivesse uma graduação ou uma quantidade de experiência na área significativa. Então, como eu não tinha, eu fui recusada. Então, a opção que sobrou pra mim foi o La Salle, em Montreal. Em Montreal, eu fui descobrindo depois, né, ao longo do tempo. Mas, basicamente, Montreal é um centro global de pesquisa e inovação nessa área de inteligência artificial, né? Então, tem muitas empresas aqui, né, relacionadas a essa área de inteligência artificial. É um setor muito forte aqui na região. Então, eu tô super feliz, assim, com essa escolha. Eu tô, de fato, realizando um sonho, assim, de estar aqui, de estar estudando inglês, estudando algo que eu gosto, vivendo toda essa experiência, né? Então, eu tô bem feliz com a escolha que eu fiz, assim, por conta de ser um dos polos, né? E um ponto até de observação, quando o college, né, oferece cursos, né, relacionados à inteligência artificial, por exemplo, quer dizer que a cidade, né, esse centro aqui, tem uma demanda alta por profissionais nessa área, né? E de fato tem, porque inclusive tem programas de migração específicos para quem é dessa área de inteligência artificial e tecnologia aqui, né, nessa província de Quebec. Então é uma província muito legal para essa área de inteligência artificial. E agora pro final do vídeo, né, eu trouxe algumas questões extras com relação àquela caixinha que eu abri lá no Instagram. Algumas questões que eu não respondi ao longo desse vídeo, eu vou responder agora aqui no final. Mas a maioria das perguntas que o pessoal colocou lá no Instagram eu já respondi ao longo desse vídeo, né? Uma das perguntas que eu recebi foi: qual a idade máxima para fazer o curso? Não tem idade máxima, não que eu saiba, assim, mas não, pelo que eu tava vendo, não tem uma idade máxima para isso, assim. Em quanto tempo você aprendeu inglês e como foi todo o seu processo, rotina e tal? Bom, esse foi um processo que não foi muito contínuo pra mim. Eu contei um pouco mais sobre isso no Reels que eu fiz lá no Instagram. Eu vou deixar ele linkado aqui. Eu fiz esse Reels lá e eu contei todo um pouco dessa minha experiência. Mas em resumo, não foi um processo contínuo. Eu comecei aprendendo inglês na escola e daí ao longo do tempo eu fui vendo a necessidade de melhorar um pouco meu inglês. Então eu fiz alguns cursos, eu fiz o intercâmbio. Mas eu ainda tô no nível intermediário, ainda tô em desenvolvimento do inglês. E essa etapa que eu tô agora, do college, é uma, digamos, uma big etapa, assim, na minha trajetória do inglês, que é a minha busca pela fluência no idioma mesmo. Você vai ter bolsa de estudos nesse curso? Eu não vou ter bolsa de estudos a princípio, né? Vou estar pagando o valor normal. Não é muito comum em college ter bolsa, né? Mas existe a possibilidade de tu conseguir algumas bolsas ou descontos depois que tu entra no college, né? Então, é basicamente isso. Vai ter estágio no curso? Sim, vai ter estágio. Vai ser no último semestre do curso. Que daí eu vou ter o estágio e as matérias, normal, né? Quando chegar lá no último semestre eu vou contar melhor pra vocês quais vão ser as matérias, enfim. Qual foi o passo a passo? Demorou muito? O processo como um todo demorou bastante, né? Eu apliquei no ano passado, em novembro, se eu não me engano, pro college. E o meu visto, ele foi aprovado só em junho desse ano. Então, foi um processo aí bem longo, de alguns meses. Mas foi o processo como um todo, né? Desde a minha aplicação, a minha busca por consultorias, por colleges e tal, começou lá em novembro do ano passado, novembro, outubro. E até a aprovação do visto, né? Foi agora, final de junho. Então, foi um processo bem longo. Gera muita ansiedade ao longo do processo como um todo, né? Mas, no fim, vale muito a pena, assim, pra mim, né, minha experiência, tá valendo muito a pena. O seu visto vai ter permissão pra trabalhar? Sim,
Eu vou, com visto de estudante, eu tenho direito a trabalhar 20 horas semanais ao longo do curso, né? Mas provavelmente agora, no começo, eu não vou conseguir trabalhar as 20 horas por conta do horário do cronograma do curso mesmo, né? Que eu vou ter aulas de manhã e à tarde, como eu vou ter o francês também. Então, acho que nesse começo eu não vou conseguir, mas a minha ideia é para os próximos semestres buscar um estágio já, né? E eu já consigo estar aplicando para estágio, né? Só vai depender mesmo do cronograma das aulas, né? Mas eu consigo fazer estágio sim, buscar um estágio nessa área. Como eu falei, né, durante esse período também do meu curso, o marido ele pode trabalhar full time. Quando eu trabalho, eu posso trabalhar 20 horas. E depois que eu finalizar o curso, né, eu posso trabalhar em tempo integral durante 3 anos, né, que daí é o PGWP que a gente chama. A inscrição é algo periódico? Depende do curso. Esse meu curso ele sempre abre em setembro, né, as inscrições para o curso. As aulas começam em setembro, então eles sempre abrem inscrições para o curso em setembro. Mas depende muito do college. Tem college que tu vai encontrar inscrições para janeiro, para setembro, maio. Então depende muito do college, né, da escola e do curso também. O que você fez para ficar sabendo sobre o college? Bom, como eu falei para vocês, né, desde 2018 eu já tinha muita vontade, né, de estudar aqui no Canadá, mas eu não sabia exatamente o que. A minha ideia na época era mestrado, né, mas aí como eu falei para vocês, eu fui descobrir que tinha alguns bloqueios aí no meio do caminho. E basicamente o que eu fiz foi procurar informações de como estudar no Canadá, como viver essa experiência, né? Então foi basicamente dessa forma que eu fiquei sabendo do college. Quais conhecimentos teve que adquirir para esse processo? Eu não precisei, na verdade, adquirir nenhum conhecimento específico além do inglês, né? Mas, por exemplo, como eu falei pra vocês, teve um curso que eu apliquei em college que era equivalente a uma pós-graduação, né, no Brasil, e minha aplicação foi recusada porque eu não tinha graduação na área de tecnologia. Então, para aquele curso, eu precisava ter uma pós-graduação ou um tempo de experiência considerável na área, ou uma graduação na área de tecnologia. Como é o mercado de inteligência artificial no Canadá? Bom, como eu falei pra vocês, né, o Canadá ele tem crescido bastante, né, em relação à tecnologia, principalmente nessa área de inteligência artificial. Montreal, hoje, ela é considerada um centro, né, global de pesquisa e inovação nessa área de inteligência artificial, como eu mencionei, e possui algumas empresas, né, alguns laboratórios de inteligência artificial aqui em Montreal, como o Mila, o Google e o Facebook. E assim, se a cidade está ofertando cursos de inteligência artificial, é porque tem uma demanda alta por profissionais nessa área, então basicamente essa é a regra, assim. Então essas foram algumas das perguntinhas que vocês mandaram lá no Instagram. Se vocês tiverem mais dúvidas com relação ao curso que eu vou estar fazendo e tal, vocês podem mandar lá no Instagram, que eu posso talvez fazer um novo vídeo mais pra frente, respondendo novas perguntas, né? De modo geral, eu tô sempre compartilhando coisas sobre os cursos, coisas que eu tô fazendo, né, lá no meu Instagram. Então, se você não me segue lá, é @letspires. E é isso, qualquer outras dúvidas, deixa aqui nos comentários também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tô super ansiosa, né, pra essa nova etapa, que vai começar amanhã. E eu vou contando mais pra vocês aí ao longo do curso, como que tá sendo. Eu quero trazer muitos conteúdos pra cá sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!